Olá, meus amados, a paz do Senhor. Aqui de novo, Neto Vitoriano. Eu, como no vídeo anterior, trouxe o título para vocês aí, Um viciado em um estágio de cólera. Esse título, ele me mostra que a situação que eu vivi, ele realmente era um estágio avançado, um estágio de cólera, onde você não saberia mais controlar a situação. E eu vou dar continuidade hoje no vídeo anterior. Aqui ele ficou como vídeo de número 1. Esse é o mesmo título com o número 2, parte 2. Na verdade, a parte mais complicada da minha vida foi quando eu perdi realmente a direção do que estava acontecendo. Foi aonde eu tentei um suicídio. E no vídeo anterior, passei para todos os irmãos aí, amigos e conhecidos, que Deus fez uma obra maravilhosa na minha vida. Deus me deu mais uma oportunidade e me trouxe de volta. Mas para os médicos foi uma situação assim espantadora, porque como pode uma pessoa colocar uma corda no pescoço e voltar? Eu recebi uma observação por esses dias. No vídeo anterior falei que eu fiquei 27 minutos pendurado. Uma outra pessoa falou que ficou entre 21 a 27. Então, que seja dentro desse meio termo. Os médicos me alertaram que 9 minutos é desmaio, 10 minutos é óbito. Para quem passa de 11 minutos, já é um milagre. Então, uma pessoa não fica muito tempo sem oxigênio no cérebro e voltar sem sequela nenhuma. Então Deus, ele fez uma obra tremenda na minha vida, me trouxe de volta totalmente consciente. Só que quando me tiraram da corda, que o resgate chegou, aquela primeira parte, um irmão que estava se preparando para pastor, ele já tinha determinado, já tinha entregado a minha vida na mão do Senhor e falou para Deus que não aceitava que o diabo ceifasse essa vida, porque eu era uma pessoa boa, uma pessoa de família, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa que tinha sonhos, e ele determinou que Deus tinha que fazer um milagre naquele momento, porque ele buscava em Deus a verdade. E ele falou o seguinte, que na Bíblia fala que Deus operou ontem o milagre e opera hoje e eternamente. Então, esse milagre foi realizado na minha vida. Só que quando voltei, eu percebi uma confusão na minha mente, na minha visão. Estava tudo turvo, tudo bem confuso. E eu não tinha noção do que tinha acontecido. Uma coisa eu posso afirmar para vocês. Quando uma pessoa chega nesse estágio ao qual eu cheguei, ela perde totalmente o sentido do que é querer viver. Então, para ele, é uma pessoa covarde, uma pessoa que só está pensando na sua própria dor e acha que pular com a corda no pescoço é o fim. Só que quando a pessoa volta, a gente percebe o tamanho da besteira que cometemos, porque para morrer com uma corda no pescoço não dói. Não dói porque eu levei um tranco no pescoço e não vi mais nada. Só que o espírito já estava lançado no inferno se aquele irmão ali não faz aquela oração. E logo em seguida o meu pai com o meu irmão chegou, as pessoas que tinham fé em Deus se aproximaram e cada um fizeram a sua parte ali, acreditando e torcendo para que eu voltasse. E assim Deus ouviu aquelas pessoas e me trouxe de volta. E o meu pai, comentando essas coisas que eu estou falando, talvez eu tenha um pouco de dificuldade de fazer esse vídeo, pelo seguinte, eu não estava em vida mais ali no momento que eu fiz aquela besteira. E quando eu falo para você o que eu passei, o que eu vivi naquele momento, foi porque eu ouvi outras pessoas falar.
Então eu voltei, aquela confusão tremenda na minha mente, e eu não me dava conta o que tinha acontecido. E o meu pai chegou e colocou a mão, depois que eu já tinha voltado, e determinou que Deus fizesse mais um milagre na minha vida, porque ele percebeu que eu voltei, mas que eu estava confuso. E aí eu comecei a ouvir a voz do meu pai. Eu comecei a ouvir a voz do meu pai e ouvir a voz do meu irmão. Meu irmão falava, me abraçava e falava: "Ô, meu irmão, por que você fez isso?" Mas sabe quando você não se dá conta do que você fez? Então é bem complicado, porque aí o meu pai orava e clamava a Deus para que Deus fizesse mais um milagre, que esse milagre de me trazer de volta já tinha acontecido, mas que Deus fizesse uma obra, realizasse uma obra linda e maravilhosa na minha vida, para que não ficasse sequelas. E como eu falo, sou filho de um pastor e meu pai determinou que ele queria o filho dele totalmente recuperado. E assim Deus fez. Eu comecei a perceber que a minha audição se abria, a minha visão começou a voltar. E olhei em minha volta aquela multidão de gente, muitas pessoas ali, eu ainda enxergando tudo, conversando, não sabia o estágio que eu estava. Então eu fiquei muito feio, os olhos vieram para fora, a língua, todos falaram que veio até abaixo do meu peito, e a face ficou cheia de sangue pisado, minha face ficou totalmente transformada. E as pessoas tiveram medo de mim, olhavam para mim e não queriam se aproximar. Então nessa hora eu percebi que algo de terrível tinha acontecido. E aí de repente eu percebi que o resgate chegou, uma equipe médica que também era evangélica. E eu percebia que ela falava: "Jovem, você fez uma coisa terrível, mas volta para a igreja, porque Deus, ele fez uma obra maravilhosa e eu estou vendo que você está bem, você está conversando, você está consciente. Então Deus, ele realizou um milagre na sua vida. Eu sou evangélica e pelo que eu percebi, você é filho de pessoas evangélicas, então volta, entrega o teu caminho ao Senhor." E eu falei para ela: "Eu vou fazer isso", mas ainda ninguém me falou assim: "Você pôs uma corda no pescoço." Então, quando eu saí daquela ambulância que fui internado, os médicos também entraram em pânico. A equipe médica começou a me fazer perguntas e que eu percebi que algo de tão ruim realmente teria acontecido, porque perguntaram coisas da minha infância. Passou um policial que estava conduzindo um preso, ele parou e chamou meu pai e falou: "O que que houve com esse jovem?" O meu pai explicando para ele que foi devido à depressão, muita loucura por causa da droga, e eu cheguei àquele estágio de pôr uma corda no pescoço e pular, porque eu já estava perdendo a família. E assim foi quando eu comecei a perceber que eu sim tinha tentado um suicídio. E eu pedi um espelho. Eu falei pro meu irmão, eu falei pro meu pai: "Eu preciso de um espelho." E não me deram esse espelho. E eu falei pro meu irmão: "Eu preciso desse espelho, eu quero ver como que tá a minha face." Todos estão se espantando quando olha para mim. E o meu irmão foi lá fora, pegou um espelho e me trouxe uma carteira com um espelhinho pequeno. Quando eu olhei, eu não vi a minha face ali. Estava parecendo um monstro. Tive medo da minha própria face. Terrível. Não é fácil falar isso, mas eu vou te falar uma coisa. Nunca tenta um suicídio, porque isso é coisa de gente covarde. Mas entrega o teu caminho na mão do Senhor. Eu, às vezes, já me fiz essa pergunta: por que Deus me trouxe de volta? Então, costumo ouvir os testemunhos do irmão Lázaro e os louvores. Ele tem um louvor que me chama muita atenção, é quando ele fala que eu te amo tanto, 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 tanto. Esse hino fala comigo porque Deus, ele me amou de uma tal forma que ele me devolveu a vida depois da morte, porque a partir dos 11 minutos ali eu me considero realmente que eu fui realmente até
último estágio, lá na boca do inferno. E Deus me arrancou das garras de Satanás. E eu sei que Deus não me chamou para uma obra morna aqui na terra. Deus me chamou para fazer uma obra linda e ajudar outras pessoas. E hoje eu percebo que quando a gente é escolhido desde o ventre da nossa mãe, Deus ele usa as pessoas lá fora. Deus usou pessoas na rua, Deus usou pessoas na biqueira para falar comigo, e Deus usou a boca de 2 médicos. Hoje eu vou falar de um, que foi o primeiro médico que me atendeu devido a esse problema do pescoço. E eu tenho um outro testemunho forte, foi de uma agressão que eu passei também, que eu já perdoei todos. E eu sei que ali foi permissão de Deus também, mas é uma outra coisa também que os médicos também já tinham desistido de acreditar que eu voltaria com vida. Mas isso fica para um próximo vídeo. E esses médicos que me trataram após a tentativa de suicídio, me chamou para uma sala, depois de me atender, e falou que ia me dar alta. Passei o dia na medicação, e eles limparam, fizeram todo o trabalho que tinha que ser feito, e falou para o meu pai, ele vai para casa, porque ele vai ficar correndo risco de contaminação. E o pior Deus já fez, né? Foi trazer ele de volta, então ele vai se recuperar em casa. Mas antes ele vai passar naquela salinha e vai ser escutado por 2 pessoas, psicólogos e 2 psiquiatras, para testar a memória dele. E me buscaram coisas da infância e eu consegui falar a cada passo a passo do que eles perguntavam dentro da minha linha de raciocínio, ao qual eu já tinha realmente passado por aquilo. Respondi tudo da forma que realmente aconteceu na minha vida. E simplesmente os médicos olharam para o meu pai e falaram assim, o senhor é uma pessoa evangélica? Ele falou, sim, sou. E aí os médicos falaram, olha, dentro de 27 anos de medicina, eu nunca vi algo parecido. Porque esse homem, para mim, ele morreu. A medicina nenhuma explica o porquê esse homem voltou. E eu vejo hoje ele uma pessoa que passou por esse problema e ele está de pé e totalmente consciente. Só para alertar para o senhor, seu Etevaldo, que é o nome do meu pai, uma pessoa que tenta um suicídio, normalmente é um soco e ele vai embora. E se ele volta com algumas sequelas por causa da falta de oxigênio no cérebro. Então ele ficou muito tempo sem oxigênio. Os vizinhos falaram que a corda ficou da grossura apertada da grossura de um pescoço de uma boneca. E algumas pessoas tentaram guardar essa corda, eu sei quem foi, mas eu não quero trabalhar com nomes. E a esposa dessa pessoa foi e pediu para ele jogar fora, que poderia estar me trazendo lembranças ruins. E amém que ele jogou, eu acho que foi o melhor. O médico falou para meu pai que eu voltei sem sequela, sem membros nenhum travado, entendeu? O meu corpo está normal, a minha mente está normal, os meus olhos, a minha voz está normal. Eu trabalho, dirijo, trabalho em altura, não tenho dificuldade nenhuma. E isso é apenas uma fase difícil que passei. Se você ficar acompanhando o meu canal, você vai ver que Deus ele não operou milagre uma vez só. Deus ele fez coisas lindas na minha vida por muitas vezes. Eu quero te convidar a assistir esse canal comigo em todos os vídeos que eu postar, porque vocês têm muito que aprender. Deus é quem faz o milagre, é Deus é quem transforma nossas vidas, e a última palavra é do Senhor. Então, para os médicos, pode parecer impossível, mas quando Deus olha e te escolhe do ventre da tua mãe, ele fala, eu vou te usar, você pode ser tocado pelo Satanás. Só que Deus ele não te entrega a morte, e eu louvo muito a Deus por Deus não ter me entregado a morte, mas eu quero também te pedir para que você nunca chegue a tentar contra a sua vida, porque quando a gente volta, a gente vê o tamanho da besteira que a gente ia cometer, e sou grato pela vida, te peço para que curte
esse vídeo, dá um like lá e compartilha, se inscreve, dá uma força aí nesse trabalho. E eu quero que vocês joguem esse vídeo para muito longe, para pessoas que vocês conheçam aí que tem problema com vício, ou até mesmo quem não tem, mas que conhece alguém. Divulgue esse trabalho, porque outras vidas podem ser melhoradas, outras almas podem ser salvas também das garras de Satanás, e pessoas que estão tentando desistir de viver pode ter um ânimo através desse conteúdo e pode sonhar novamente, tentar voltar e fazer o querer de Deus. Então eu agradeço pela sua atenção, obrigado por me assistir, e uma palavra de Deus para a tua vida: tudo posso naquele que me fortalece. Então hoje eu te falo que Deus é forte, e hoje quando eu abro a boca e falo tudo posso, é porque quem me fortalece é Deus. Então eu saio, eu trabalho, eu louvo, e hoje eu te falo, o meu grande sonho é alcançar almas que estão passando pelo que eu passei, porque Satanás ele não está brincando de ser diabo, não. Ele está investindo pesado na vida dos jovens, e eu creio que na minha vida ele perdeu essa batalha, e na tua vida que está passando por esse problema, se depender de mim, eu vou também ajudar, e eu creio que você vai sim ser tocado pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Se inscreva no meu canal, não desista desse vídeo, desse canal, e eu sei que você vai estar fazendo o melhor, porque você vai estar ajudando vidas que estão perdidas por aí. Muito obrigado, Deus abençoe.